Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a vitória do Corinthians, vitória por 2-1 contra o São Paulo, jogo muito pegado, jogo muito pau a pau, decidido no detalhe e enfim, bora aqui falar sobre esse confronto que é um grande passo dado pelo Corinthians para encaminhar a classificação, mas vale destacar jogo de volta na casa do São Paulo, no Morumbi, enfim, tem muita coisa em aberto ainda. O São Paulo pode tranquilamente também se classificar, ou o Corinthians segurar o resultado e passar de fase também. Enfim, tudo isso vai ser decidido no jogo de volta, né? Mas a gente vai falar aqui sobre essa vitória do Corinthians por 2-1. Começando pelos gols, né? Primeiro gol da partida marcado pelo Renato Augusto. Jogada que vem da direita para o meio, tem uma escorada para trás. Ele chega finalizando, a bola vai fazendo a curva saindo do Rafael. Ele não consegue alcançar e ele sai o primeiro gol da partida. Minutos depois, Luciano faz uma jogada individual, vai cortando para o meio, finaliza, a bola vai na trave e volta no pé do Cássio e entra. Não sei se na súmula foi dado como gol contra do Cássio ou gol do Luciano. Para mim é gol contra, porque se não batesse no Cássio essa bola não entrava. E aí já no final do jogo, o lançamento do Murilo para o Renato Augusto, tem um bate-rebate com o Caio Paulista. A bola sobra para o Renato, ele vai dar um bicão, mata ali o resultado nesse 2-1 e garante a vitória do Corinthians. Enfim, bora aqui trazer os principais destaques primeiramente do Corinthians. Acho que já dá para destacar o Murilo. Gostei muito da partida do Murilo. Jogou muito bem, tanto na parte defensiva quanto na parte de criação. Não à toa, que nem eu acabei de falar, o segundo gol sai de um lançamento dele. E eu gosto muito do futebol do Murilo, eu acho que tem um futuro muito promissor. Se ele manter esse padrão de jogo e ir melhorando cada vez mais com o passar do tempo, acho que pode chegar na seleção brasileira, porque é um zagueiro muito promissor. Gostei da parte defensiva do Fagner, achei que foi bem. Não gostei da partida do Fausto Vera, achei que foi mal. O Juan, eu não sei como é que é titular desse time do Corinthians, eu não gosto do futebol dele, não vejo nada demais. E até agora eu não entendi o que ele fez para merecer ser titular desse time. Gostei da parte defensiva do Maicon, achei que ele foi bem. Renato Augusto, o craque da partida, né? Tem nem muito o que falar não, o cara faz os dois gols da vitória. A outra chance clara do Corinthians, que foi um chute de fora da área dele no primeiro tempo, foi dele mesmo, do Renato Augusto. Então foi quem mais chamou a responsabilidade no jogo. Quem fez essa vitória acontecer do Corinthians foi o Renato. E, enfim, disparado o melhor da partida, né? O Yuri meio sumido, né? E o Roger também não conseguiu ser tão participativo como quase sempre, né? O Corinthians é muito dependente também do Roger Guedes. Enfim. Ainda entraram Bruno Mendes, Adson, Rony, Matheus Araújo e Felipe Augusto. Nenhum desses entrou, como é que eu posso falar, e mudou completamente o jogo. Mas todos esses que entraram deram um gás maior para esse time do Corinthians. Deu uma vitalidade tanto para defender, correr atrás para se defender, literalmente. E também para puxar alguns contra-ataques, principalmente com o Adson, o Matheus Araújo e o Felipe Augusto, mas principalmente com o Adson. Enfim, quem que dá para destacar do São Paulo? O Caio Paulista. Eu gosto muito dele, principalmente do meio para frente, mas ontem falhou, né, no segundo gol do Corinthians, em um jogo de mata-mata, semifinal de Copa do Brasil, era para ele ter cortado aquela bola. Ele deixou a bola viva e o Renato Augusto aproveitou a oportunidade e fez o gol da vitória. Então, em jogo decisivo não pode ter esses erros que o Caio Paulista teve. E eu já elogiei muito ele, eu gosto muito porque ele é um lateral que tem uma característica muito ofensiva. Não à toa, antigamente ele era atacante, né? O próprio Diniz, treinador da seleção, que transformou ele em lateral. E tô gostando muito dele no São Paulo, acho que tem que aprimorar a parte defensiva, principalmente, melhorar um pouquinho mais ainda. E a finalização, acho que dá para ele melhorar um pouquinho ainda. Mas é um jogador de drible, um jogador de velocidade, tem um futuro muito grande também. Não à toa, já falei também que daqui a pouco poderia ir para a seleção também, porque tá rendendo muito como lateral esquerdo, estou gostando muito dele. Só que nem eu falei, tem que aperfeiçoar essas duas coisas. Parte defensiva um pouquinho mais e finalização também, caprichar um pouquinho mais. Queria destacar o Alisson,
jogando como um segundo volante, um motorzinho nesse meio de campo do São Paulo. Tô gostando muito. No Grêmio ele nunca fez essa função. No Grêmio ele já chegou a jogar na ponta esquerda, como meio campista e principalmente aberto pela direita, ele na função do Wellington Rato. Enfim, eu acho que no São Paulo ele está rendendo muito mais do que eu esperava nessa função. E realmente eu acho que é uma função que é a cara dele, porque ele não é um gênio, não é um craque, mas é um cara que corre muito, se movimenta muito, aparece para o jogo e está funcionando muito bem como esse motorzinho. Não é porque o São Paulo perdeu que o São Paulo jogou mal, muito pelo contrário. A maioria do jogo foi quem teve o controle do jogo, quem teve a bola, quem estava com o controle maior do jogo, mais volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gols, né? Não conseguiu transformar em grandes oportunidades. Mas a função que o Alisson fez foi feita perfeitamente. Distribuir o jogo, aparecer para fazer tabela, enfim. O São Paulo joga um futebol que é muito bonito, cara. Futebol de aproximação, troca de passes, estava colocando o Corinthians na roda em vários momentos. A diferença é que o Renato Augusto chamou a responsabilidade e é muito craque. Para esse tipo de jogador não pode dar espaço. Para o Renato, para o Roger, não pode dar espaço para esses jogadores. Para o Roger até não deram, mas para o Renato abriu espaço e ele cravou, né? O Luciano, dá para destacar, chamou muito a responsabilidade, é um dos nomes desse jogo também, apareceu bastante. Gostei do Pablo Maia também, eu gosto muito dele, defende bem, finaliza bem, um jogador muito completo também, daqui a pouco merece seleção brasileira também. Infelizmente o Calheri saiu machucado, né? E é isso. Dos que entraram, o Nestor entrou e minutos depois já saiu de novo, não entendi. Entrou o Jegson Mendes também, né? O David, o Juan que tinha entrado no lugar do Calheri e o Erisson também. Enfim, vale destacar que são praticamente todas substituições ofensivas, né? O Erisson é atacante, o Juan é atacante, o David é atacante, o Nestor é meio campista e o Jegson é volante. Então, substituições quase que todas ofensivas em busca do resultado. Estatísticas: 5 finalizações do Corinthians sendo 4 no gol, 15 do São Paulo sendo 2 no gol. Que nem eu falei, o volume de jogo do São Paulo foi maior, mas a precisão do Corinthians foi maior, foi mais eficaz nas chances que teve e não à toa venceu o jogo. Posse de bola: 40% do Corinthians, 60% do São Paulo. E não foi nem porque estava perdendo. O jogo inteiro, mesmo quando estava empatado em 0 a 0, o São Paulo tinha mais a bola, era quem estava com o controle maior do jogo, mas não conseguiu transformar em grandes oportunidades. Faltas: 15 do Corinthians, 13 do São Paulo, nenhum amarelo para o Corinthians, 3 para o São Paulo. Escanteios: 4 para o Corinthians, 3 para o São Paulo. E daí mostra também o que cada um fez com a posse de bola, né? O Corinthians foi mais direto, pegava a bola, ia no contra-ataque, ou forçava mais pelas pontas e criou até mais escanteios, mesmo se defendendo mais a maioria do jogo. Já o São Paulo teve muito a posse de bola, o controle do jogo, mas não conseguiu chegar muito na linha de fundo, até por isso só 3 escanteios e transformou em só 2 finalizações no gol. Então, muito pouco, de 15 finalizações, só 2 no gol. E o Corinthians de 5, 4, quase 100% de aproveitamento em finalizações no gol. Que se a bola não vai no gol, a bola não tem como fazer gol, né? Enfim, acho que dá pra dizer que, resumindo, São Paulo foi quem teve a bola, foi quem teve um controle maior do jogo. Mas o Corinthians aproveitou a genialidade do Renato Augusto, foi eficaz nas oportunidades que teve e conseguiu transformar nessa vitória. Tá tudo em aberto ainda, porque jogo no Morumbi, o São Paulo provavelmente aqui já teve 60% de posse de bola, teve mais finalização, teve um controle maior do jogo. No Morumbi, a chance disso ser ainda maior é muito grande. Então, se o Corinthians não se defender bem, capaz do São Paulo passar ainda no tempo normal, porque é um time que, na minha visão, é melhor treinado, tá mais pronto que esse Corinthians. Mas a diferença é que no Corinthians tem o Renato Augusto, tem o Roger Guedes e o Rojas se machucou, isso que pesa. Mas principalmente agora tem o Renato e o Roger, que são dois jogadores que você não pode dar espaço. O Corinthians é muito dependente deles dois e do Rojas, hoje em dia principalmente desses três. E se der espaço para esses caras, daí que vai sair as oportunidades do Corinthians. Se o São Paulo marcar bem esses daí, construir as jogadas, ter volume de jogo e aproveitar as oportunidades,
capaz do São Paulo passar ainda no tempo normal. Vai depender muito nesse jogo de volta a defesa do Corinthians. Se conseguir segurar o São Paulo, vai passar de fase. Se não, eu acho que aí o São Paulo consegue passar ainda no tempo normal, porque é um time que tem muito mais volume de jogo, é melhor treinado, enfim. Mas está tudo em aberto. O Corinthians deu um grande passo para a classificação, fez o dever de casa, venceu. E agora vai ser mais um jogaço no Morumbi no jogo de volta. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você qual foi o melhor da partida. Para mim, o Renato Augusto fez os 2 gols, foi quem garantiu a vitória. Eu acho que dessa vez vai ser unânime o Renato o melhor da partida. E comenta quem você acha que passa de fase. Eu acho que o São Paulo vai passar. Por mais que o Corinthians tenha vencido, eu acho que o São Paulo jogando no Morumbi, na minha visão, é um time melhor treinado, mais encaixado. É um time mais coletivo, tem mais peças que conseguem render muito. Então, eu acho que o São Paulo passa. Mas, lógico, o Corinthians fez esse resultado. Pode segurar o São Paulo, pode vencer também, lógico. O futebol é uma caixinha de surpresas. Enfim, tá tudo em aberto. Um aviso, o canal Berg Tips está aqui embaixo, quem quiser pode entrar, é de graça, a gente faz algumas apostas gratuitas, eu sempre mando áudio explicando o que eu estou pensando. Se você concorda, você pode entrar na mesma aposta, se você discorda, você pode fazer exatamente o oposto da aposta, ou nem entrar, vai da escolha de cada um. Então é bom que ali dá pra gente ter uma base para entender o pensamento de cada um do que está acontecendo no jogo para encontrar a melhor oportunidade possível. Enfim, é isso. Foi esse o vídeo e falou!